A adaptação é um princípio também que recebe muita atenção hoje, então vamos lá, tá? Princípio da adaptação. O princípio da adaptação, ela precisa ser reformulada, né, essa palavra, na verdade, porque ela vem da biologia, ela vem dos aspectos biológicos, só porque a adaptação refere-se, por exemplo, a um processo de mutação. Então, não necessariamente nós mutamos, nós não recodificamos o nosso código genético. Até porque, uma vez que nós nos adaptamos a uma determinada situação, a gente não regride mais naquela condição prévia. Então, esse princípio, ele está sendo reformulado e está sendo muito discutido aí com grandes profissionais como o princípio do ajuste. Simplesmente porque eu vou ter novas situações que são necessárias fisiologicamente, psicologicamente, de acordo com aquilo que eu treino. Então, por exemplo, assim, ó, você já viu aquela pessoa que vem empolgadaça para começar a treinar e quer treinar 6 vezes por semana e quer fazer dieta e vai cortar as besteiras tudo e não sei o quê? Faz 3 dias. 3 dias. Um mês no máximo. Por quê? Porque ela não vai conseguir se ajustar tão abruptamente. O corpo ele precisa progressivamente acumular estímulos para causar o sinal de alerta e assim progredir e se modificar e se ajustar. Então, o princípio da adaptação se refere ao processo de progressão e também está vinculado com um outro princípio chamado princípio da continuidade. Vamos lá, sobrecarga. Esse princípio todo mundo adora, eu também. A sobrecarga de treinamento, ela está vinculada com dois componentes da carga de treino, que é o volume e a intensidade. Só que, ao passar dos anos, nós começamos a perceber que a sobrecarga ela não está vinculada somente com o volume e com a intensidade. Ou seja, sobrecarregar o indivíduo no sentido de dar um estímulo superior, entre aspas, ao estímulo anterior, não é somente por meio do volume e por meio da intensidade. Como, por exemplo, a frequência, a complexidade e como, por exemplo, a densidade. São os 5 componentes da carga de treino. Ou seja, uma pessoa que treina 3 vezes por semana, pegou? Em cada treino, essa pessoa faz 6 exercícios. Então, essa pessoa treina 3 vezes por semana, faz 6 exercícios e, por exemplo, faz 3 séries de 10 em cada exercício. Apenas um exemplo só para você raciocinar. Se eu utilizar o princípio da sobrecarga como forma de progressão do meu aluno, eu posso mexer em todos esses componentes aqui. E mexendo em um ou mais, eu posso mexer em um ou mais componente. Às vezes um mexe por tabela por causa do outro componente. Eu tenho uma sobrecarga. Exemplo, se eu aumentar um exercício, não eram 6 nesse exemplo que eu te dei, se eu aumentar para um exercício a mais aqui, for para 7, eu aumentei o volume, que é a quantidade de exercícios. Se, por exemplo, eu mantenho o número de exercícios e o aluno fazia 3 séries de 10 repetições, não foi isso que eu falei? E começa a fazer em alguns exercícios 3 séries de 12 ou 4 séries de 10. Ora, eu mexi no número de repetições e no número de séries. Volume, isso é sobrecarga. Se eu mexer, por exemplo, no peso dos exercícios, aumentando o peso gradativamente em alguns exercícios, ou todos, de uma ou outra sessão, sobrecarga pela intensidade. Até aqui tudo bem, isso a gente já fazia já de praxe. O meu aluno faz lá 3 séries de 10, com 20 quilos. Beleza, o aluno vem e fala para você, professora, tá leve, tá começando a ficar leve. Na grande maioria das vezes, o que a gente faz? Aumenta o peso. Só que a teoria do treinamento esportivo sugere que se aumente o volume primeiro, porque o volume é quantidade, intensidade é qualidade. Então, ao invés de 3 séries de 10 você aumentar para 22 quilos, 25 quilos, tenta aumentar uma repetição, tenta aumentar 2 repetições, tenta aumentar uma série, ou seja, 4 de 10, mexe no volume primeiro, depois mexe na intensidade. Por quê? Porque o volume mantém a quantidade de trabalho realizado, enquanto que a intensidade mexe na qualidade. Essa é uma atenção da literatura. Só que até aqui, beleza, a gente já estava sabendo disso aí já.